para aqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir em algum outro momento. Eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros aqui da casa. E queremos nessa noite ser um canal de Deus para a sua vida, liberar uma palavra sobre a sua vida. E mesmo que você esteja assistindo ao vivo, o Senhor está aí falando com você. Ou se você vai assistir numa outra ocasião pela internet, que Deus possa também ministrar sobre a tua vida, sobre a tua história. Amém? Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre semeando para uma nova colheita. Nós estamos vivendo dias, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, Deus está promovendo entre nós uma movimentação que ao mesmo tempo ela é coletiva, mas também ela é individual. Há uma movimentação de Deus coletiva, como corpo, como igreja. Deus está se movimentando entre nós. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida, ela não passa de estarmos de reunião em reunião. E na verdade, se nós não pararmos para entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo, as conexões que Ele vai fazendo, as pessoas que Ele tem colocado, as mensagens que têm sido liberadas sobre nós. Nós saímos de uma conferência 5, que é uma conferência muito importante. Uma conferência que tem sido levada aí por toda a nação, porque a igreja de Cristo está começando a entender o seu desenho original. O desenho de Cristo para a igreja, que não é um desenho humano, é um desenho divino, uma igreja fundamentada nos 5 ministérios. E como nós fomos assim ministrados nos últimos dias. E terminamos então com a mensagem do apóstolo Gustavo, onde o Senhor também nos falou assim de uma forma muito graciosa. Nós precisamos entender isso nesses dias. E quando eu estou falando de movimentação individual, um dos exemplos assim que eu posso dar é como um jogo de xadrez. Quantos aqui sabem jogar xadrez? Pelo menos um pouquinho, entende a regra. Tem uma noção. Num jogo de xadrez, diferente das damas, do jogo de damas, onde todas as peças são iguais, todas as peças se movimentam de forma igual. No jogo de xadrez, não. Cada peça, ela tem uma movimentação. Nenhuma peça é mais importante do que a outra. Todas as peças têm funções específicas, têm uma movimentação específica. Assim também é a igreja. Cada um de nós somos como uma peça nesse grande tabuleiro de Deus. E Ele está fazendo uma movimentação coletiva, porque todos nós estamos avançando para um propósito. Amém? Mas dentro dessa movimentação de Deus, é preciso que você entenda qual é a movimentação que Deus está querendo fazer na tua vida. Amém? Como uma peça de todo esse jogo. Porque às vezes nós ficamos olhando assim e falamos: mas eu não estou vendo nenhuma movimentação de Deus, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo no coletivo. E se eu não entender o que Deus está fazendo na minha vida, como eu vou entender o coletivo? Por isso nós temos que estar atentos, por isso nós temos que estar buscando ouvir a voz do Senhor. Entender aquilo que Ele está falando, como Ele está se movendo. Deus está dando a conhecer os fundamentos do seu propósito nesses dias. Volto a dizer da conferência 5, nada mais é do que fundamentos. Deus está nos dando a conhecer esses fundamentos. Se eu entender os fundamentos, irmãos, então eu sei como construir em cima deles. Eu sei como me movimentar sobre eles. Eu vim de um outro modelo de igreja que, quando eu cheguei aqui, muitas mudanças assim precisaram acontecer na minha vida, porque eu tinha que entender a movimentação de Deus nesta hora. E para isso eu tinha que entender quais eram os fundamentos. E para você que já iniciou a sua carreira aqui no Sonho de Deus, você tem menos dificuldade, porque você já vai logo sendo construído na sua vida algo do zero, vamos dizer assim. Assim como um construtor, ele prefere muitas vezes começar uma obra do zero do que fazer uma reforma, porque dá muito mais trabalho. Deus está nos dando a conhecer nesses dias os seus fundamentos. Outra coisa que Deus me falou é que esses são dias onde cada um de nós
precisamos buscar ouvir aquilo que Ele está falando. Pare para ouvir. Sabe que aquilo que Deus está falando nas últimas mensagens, você pare para ouvir. Senhor, o que isso está, onde se encaixa isso na minha vida? Como no exemplo do tabuleiro, você precisa entender como isso se encaixa. Porque senão você não vai saber se mover. Você vai ficar paralisado naquilo que Deus está fazendo. Uma das coisas também que até mesmo o apóstolo Hélio estava compartilhando: não deixe o inimigo roubar o que está sendo confiado a nós. Não deixe que o inimigo roube. Sabe, é tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós estarmos numa posição. Quando eu falo de você buscar entender, quando eu estou buscando entender, eu estou envolvido com aquilo que Deus está falando, eu estou envolvido com aquela movimentação que Deus está fazendo. Então, se eu estou nessa condição, dificilmente o inimigo vai roubar isso de mim. Mas se eu tratar como apenas mais uma mensagem, mais um dia, mais um culto, mais uma reunião que eu participei na casa de Deus, e eu vou, então eu já fico pensando na próxima reunião amanhã, como será a reunião de amanhã, o que será que Deus vai falar amanhã? Sim, Deus tem algo para amanhã, mas você tem que se preocupar com o que Deus está falando hoje na sua vida, com o que Deus falou ontem para quem esteve na reunião, com o que Deus falou na terça-feira, no encerramento da conferência 5, nós temos que estar atentos a essas coisas. Nós temos que nos preocupar com isso. Em cada tempo o inimigo ele vem assim com uma estratégia para tentar nos tirar aquilo que o Senhor está nos confiando. E aí a nossa vida vai sendo levada ao sabor das ondas, que a gente não entende, porque nós não estamos vigiando naquilo que Deus está falando para nós. Esse é um tempo de alinhamento. Esse é um tempo de ativação. Irmãos, Deus está o tempo todo nos alinhando. Deus está o tempo todo nos alinhando no seu propósito. Às vezes, dentro de uma mensagem, uma palavra te posiciona. E por isso que você tem que estar atento. Nós vamos ler um texto daqui a pouco, um texto muito conhecido, e você pode dizer assim: esse texto eu já conheço, esse texto eu já ouvi muitas vezes alguém ministrar. Mas eu pergunto para você, o que essa palavra pode alinhar a sua vida hoje? O que desta palavra pode trazer para você uma ativação na sua vida hoje, um rompimento na tua vida hoje? Sabe por quê, irmãos? Em cima de cada palavra que Deus nos dá, Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós um posicionamento. Ele espera de nós uma conduta da nossa parte, indo em direção àquilo que Ele está falando. É assim que nós temos que olhar. É assim que nós temos que estar posicionados. Então cada palavra que Deus tem liberado sobre nós, ou está nos alinhando, ou está nos posicionando, ou está nos ativando naquilo que estamos posicionados. E nós temos que depender disso e entender isso para as nossas vidas. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo 1. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. E nós vamos ler um texto até um pouco grande, mas é necessário para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos.
Esses, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus então explica essa parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Aleluia! Esse texto, ele nos faz uma pergunta, ou nos leva a uma pergunta: o que estamos fazendo com as sementes de Deus? O semeador saiu a semear. E ainda hoje o semeador está semeando. Nesta noite o semeador está semeando. As suas sementes estão sendo lançadas sobre nós. E essa pergunta nós temos que respondê-la. O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor está nos confiando? Com as sementes que Ele tem nos dado? Precisamos entender por que uma mesma semente frutifica em uma pessoa e não frutifica em outra pessoa. Em uma mesma semeadura, há um terreno que frutifica e outros terrenos não frutificam. Na verdade, se fôssemos olhar aqui e fazermos uma conta, nós veríamos que apenas 25% daquilo que foi semeado frutificou. De 4 terrenos. Porque uma semente ela frutifica num terreno e ela não frutifica em outro? Isso logo já nos tira assim nos dá um entendimento de algo, que o problema não está na semente. O problema está no terreno. Ou qual o nosso comportamento diante da semeadura.
Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não nos chamou para sermos colecionadores de sementes, armazenadores de sementes. Às vezes nós achamos lindo aquilo que o Senhor está falando, e é como se nós pegássemos aquela semente e colocássemos num vidro, e nós tivéssemos uma estante onde nós guardamos as sementes que Deus tem nos dado. Deixa eu dizer para você que uma semente guardada, ela não produz. Apenas a semente que é semeada numa terra fértil, ela pode produzir. O semeador tem semeado a sua semente. O semeador não tem procurado nesses dias colecionadores de sementes. Nós não podemos ser admiradores da mensagem. Nós não podemos ser adoradores de uma mensagem, muito menos de um pregador ou um colecionador de mensagens. Nós temos que entender que nesse tempo o Senhor está nos dando sementes que produzem o propósito dele na nossa vida. Amém? Nós temos que ter uma postura, um comportamento diante do Senhor em relação àquilo que Ele tem nos dado. Dentro de cada um de nós há um potencial poderoso que já foi semeado pelo Senhor. Eu creio que Deus olha para nós, irmãos, e Ele vê e Ele sabe o que nós portamos, o que nós carregamos. Há sementes que precisam ser ativadas dentro de nós. Elas estão em nós, mas elas precisam ser ativadas dentro de nós. Nessa parábola que nós lemos, Jesus ele censura algumas atitudes. A primeira delas, em cima da semente que caiu à beira do caminho, Jesus ele censura o não compreender aquilo que ouvimos. Quando ele explica a parábola e ele fala assim, a primeira semente caiu à beira do caminho, e ele vai trazer o entendimento, ele fala, isso representa aqueles que ouvem e não compreendem aquilo que ouvem. Nós temos o Espírito Santo em nós. Amém? Diga, eu tenho o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo habita em mim. E só o Espírito Santo, irmãos, pode nos dar a compreensão das Escrituras. Não tente entender com a sua mente. Muitas vezes nós queremos entender Deus. Nós queremos entender, é como se Deus tivesse que descer do céu e Ele dizer para nós assim, olha, eu vou fazer isso dessa forma, assim, assim. Como se Deus tivesse que nos pedir uma aprovação daquilo que Ele quer fazer. E é por isso que muitas vezes nós não compreendemos. E a palavra fala que aquilo que Deus semeia na minha vida e na sua vida, e eu não compreendo, e você não compreende, o diabo vem e rouba. Nós não usufruímos, nós não desfrutamos daquilo que nós não compreendemos. Nós só conseguimos desfrutar, nós só conseguimos nos mover naquilo que o Espírito Santo nos dá a compreensão correta. Por isso nós temos que nos mover em espírito. Não na nossa mente, não com o entendimento lógico das coisas. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso não tem lógica. Meus irmãos, mas Deus não caminha na lógica. Amém? A atmosfera que Deus ele construiu dentro de nós, irmãos, é uma atmosfera diferente da lógica, do mundo racional. Deus se move. A Bíblia fala que Deus se move em espírito. Deus é espírito. Ele se move pelo seu espírito. Eu preciso ter uma compreensão no meu espírito. Eu preciso estar atento, eu preciso andar buscando essa compreensão, deixar o Espírito Santo se mover na sua vida, na minha vida. A segunda censura que Jesus fez foi sobre o terreno rochoso. E Jesus falou assim que era, a explicação ele fala, era um terreno que aonde a semente ela não produziu raízes profundas. Rapidamente. Às vezes, irmãos, ou nós não compreendemos, ou nós temos uma compreensão superficial. E logo já queremos, não, já entendi. Não, você não entendeu, senta. Escuta mais um pouco. Ouve mais uma vez.
Quantas vezes, irmãos, eu paro para ouvir uma mensagem uma segunda vez? Já houve mensagens que eu tive que ouvir 4, 5 vezes, porque eu falava, não estou entendendo isso. E eu sei que é do Senhor. E eu me dispus a ouvir, a parar para ouvir. Nós fazemos parte de uma geração que se move no automático. Tudo é automático. Tudo é num controle remoto, tudo tem que ser muito rápido. E é por isso que nós temos uma geração superficial em tudo que faz. Relacionamentos superficiais. E até mesmo nosso relacionamento com Deus, um relacionamento superficial. E a palavra fala que aquela semente até começou, só que ela não conseguiu atingir profundidade. E Jesus censurou e disse, esse terreno não produziu, porque não permitiu que a semente de Deus se aprofundasse. Irmãos, nós temos que dar tempo para Deus aprofundar o propósito dele na nossa vida. Sabe aquela pressa de manifestar alguma coisa? Eu ainda conversava com uma pessoa no atendimento, e ele dizia para mim assim, sabe, eu quero ver rápido o que Deus está fazendo. Eu disse para ele assim, as grandes construções, elas têm um tempo muito longo para se lançar os fundamentos. O que Deus está construindo na sua vida é um puxadinho, que basta bater 4 estacas e puxar uma lona por cima, ou Deus está fazendo uma construção sólida? Então nós temos que deixar Deus aprofundar. Amém? Nós temos que deixar Deus levar os fundamentos na profundidade que Ele quer na nossa vida. Ah, mas está demorando, meus irmãos. Deus não se move nesse tempo como nós. Deus se move num tempo chamado eternidade. Deus nunca está atrasado. Deus é que tem paciência com a gente, porque Ele sabe o tempo que a gente precisa. Quantas vezes, irmãos, eu não entendi uma mensagem no culto, principalmente quando eu estava vindo aqui e eu pastoreava uma igreja em Caçapava, eu vinha, às vezes eu ia embora calado, porque eu não entendia aquela mensagem. Às vezes eu ficava até um pouco bronqueado, porque eu falava, não tem que ser assim. E eu ficava arrazoando dentro de mim, eu ficava questionando aquilo. Mas não adianta, irmãos, quando você é de Deus e você quer fazer a vontade de Deus, você até briga, teima um pouquinho, mas Deus vai vencer. Amém? Só vai levar um pouquinho mais de tempo. Às vezes Ele não derruba você no primeiro round, mas lá no 10º você cai. Você só deu mais um pouquinho de trabalho para Deus. Mas quando o seu coração é dele, quando você ama o Senhor e você quer seguir a Ele, Ele sabe, Ele não vai fazer coisas superficiais. Então não adianta você ficar na superficialidade. Ele já mostrou aqui na palavra. A semente que não encontra profundidade, ela não dá fruto. Ela até tem aparência, ela começa a se manifestar, mas ela não produz fruto porque ela morre no meio do caminho. A terceira censura de Jesus foi a preocupação com as coisas dessa vida. E a sedução das riquezas. Foi a semente que caiu no meio dos espinhos. E a explicação de Jesus foi exatamente essa. Ele falou, olha, às vezes eu estou semeando uma vida, mas ela está tão preocupada com as coisas dessa vida. Pastor, nós não temos que nos preocupar com as coisas dessa vida? Temos sim, mas tem um limite. Tem uma medida. Sabe, tem coisas que estão fora do nosso controle. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o lugar mais desconfortante na face da terra? Sabe qual é? É perder o controle. Sabe o que nós menos queremos? É perder o controle para Deus. Nós até oramos, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu quero que o Senhor pode fazer o que quiser da minha vida, Senhor. Aí Ele começa a tirar o teu controle. A gente não gosta de perder o controle nem da televisão, irmãos. Não é verdade? Às vezes você está na sala e tem uma outra pessoa com o controle e você não quer arrumar um ambiente ruim, então você fica ali. E a pessoa está passando e você estava querendo assistir alguma programação. E a pessoa está passando de canal. E o controle não está na sua mão e você fica ali. Já começou a programação que eu queria assistir. E essa pessoa, daí ela acha uma coisa para. E você queria estar com o controle. E a gente às vezes quer, na nossa vida com Deus, um dos nossos grandes problemas é esse. Nós queremos estar no controle. As preocupações da vida. Excesso de futuro.
Mas e amanhã? E como é que vai ser? Meu Deus, e isso, e aquilo. As preocupações da vida. Jesus disse em outro texto, em Mateus 6:33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e de todas as outras coisas vão ser acrescentado algo de Deus. Deus, ele tem um acrescentar. O problema é que nós não queremos viver nesse acrescentar de Deus, nós queremos viver no controle, fazer do nosso jeito, no nosso tempo, e aí as coisas não dão certo. Jesus censurou isso. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais nessa palavra. E eu quero falar algumas coisas que nos atrapalham para nós manifestarmos o fruto que Deus quer para a nossa vida. E eu quero listar também mais algumas atitudes da nossa parte que tem nos impedido de viver essa vida frutífera. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que nós somos derrotados já nos nossos pensamentos. O ponto de partida muitas vezes é a nossa mente, e nós já partimos para a batalha derrotados. Porque uma das coisas que tem nos trazido derrotas nos nossos pensamentos é que existe uma diferença entre lembrar e pensar. Lá em Filipenses 4:8, Paulo fala assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvor, tudo que é de boa fama, nisso lembrai. É assim que a Bíblia fala? Não é nisso. Nisso pensai. Há uma estatística que 80% do nosso tempo, a nossa mente está envolvida em lembranças. E as nossas lembranças sempre nos levam para o passado. Um excesso de saudosismo que nos prende. Ah, mas naquele momento da minha vida as coisas estavam boas. Ah, quando eu vivia tanto tempo tal situação, aquele foi o melhor momento da minha vida. E nós ficamos presos num saudosismo, num passado, num excesso de passado na nossa mente. Nós precisamos romper com esse saudosismo. Irmãos, as lembranças nos reportam ao passado, mas quando nós usamos a nossa mente para pensar, nós estamos ativando a nossa mente para olhar para as coisas que Deus está nos falando. A Bíblia fala que o que Deus tem para mim e para você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Não entrou ainda na mente do homem aquilo que Deus está preparando para nós. O problema é que nós não estamos procurando entender isso. Nós estamos tentando ficar lembrando daquilo que já passou. Qual foi a última vez que você parou para falar com Deus e falou: Senhor, vamos ficar aqui agora nós dois, Senhor. E o Senhor vai começar, eu quero que o Senhor comece a me mostrar, Senhor, o que o Senhor tem. Qual o teu projeto? Como é que o Senhor está fazendo? Senhor, eu quero entender essas coisas. Não, a gente para e fica pensando no passado. É tempo de nós ativarmos a nossa mente. A palavra de Deus, ela fala sobre o governo de Deus através do nosso espírito governando a nossa mente. 2 Coríntios 10:5 fala que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E se você pegar o contexto lá, está falando da mente. A nossa mente precisa ser guardada, ela precisa ser ativada, ela precisa ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. E aí você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando que eu vou acessar a vontade de Deus? Quando que eu vou entender, eu vou ter uma compreensão daquilo que Deus está falando? Quando que eu vou entender a movimentação de Deus nesses dias? Quando eu estiver renovando a minha mente, renovando o meu entendimento, a minha forma de ver. Quando eu estiver tirando a minha mente daquilo que passou,
estiver ligando aquilo que Deus está projetando para esses dias. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Onde nos encontramos neste momento em nossa jornada com Deus? Sabe qual é a resposta mais clara para isso? Nós estamos exatamente no lugar que decidimos estar em nossos pensamentos. Você está exatamente no lugar que você tem pensado. Nós não vamos além daquilo que nós podemos ver em Deus. Nós não vamos além, porque nós ficamos olhando para trás e o passado vai nos puxando e vai nos paralisando. Mas quando nós entendemos e começarmos a renovar a nossa mente com a palavra de Deus, com aquilo que o Espírito Santo está revelando para nós nesses dias, irmãos, quantas palavras têm sido liberadas sobre nós para nos renovar, para nos arrancar de um saudosismo, para nos tirar de estruturas passadas. Quantas palavras de ativação, irmãos, que Deus tem liberado sobre esta casa. E quando Deus está falando sobre a casa, Ele está falando sobre você. Amém? Às vezes você fala assim, não, mas essa palavra eu acho que é para a diretoria da igreja. Irmão, se Deus libera uma palavra sobre a vida do apóstolo Eli, essa palavra também vai afetar a sua vida. Amém? Porque nós fazemos parte de um corpo. O que Deus libera sobre a vida da liderança, Deus está dizendo assim, olha, é sobre toda a casa. Você tem que ter essa percepção, falar, Senhor, amém. Senhor, obrigado, o Senhor está falando que vai levar essa igreja para tocar nas nações. Ele está falando a seu respeito. Amém? Ele não está falando a respeito de meia dúzia de pessoas. Ele está falando sobre a casa. Ele está falando sobre a sua vida. Nós é que temos que acessar isso e falar, Senhor, então, Senhor, me prepara para isso. Ah, mas eu sou novo aqui, meus irmãos. Deus não se move com o tempo. Deus não está preocupado se você está aqui há 10 anos ou 1 ano. Deus está olhando para você e Ele está vendo o que Ele está colocando na sua vida, o que você porta. Qual é a semente que está por ativar na sua vida. Irmãos, há sementes em nós que podem ser ativadas nessa noite e podem mudar a nossa história. Amém? Basta a atitude que nós vamos tomar diante de Deus. Diante de uma palavra de Deus, diante de uma semente que Deus colocou na nossa responsabilidade. Então nós temos que olhar para aquilo que Deus está falando. Existem palavras, irmãos, existem cultos na minha vida, nesse período que eu estou aqui, de 1 ano e pouco, que foram assim cruciais na minha vida. Que eu saí daqui, eu tomei decisões sérias na minha vida. Por quê? Porque Deus falou comigo naquela palavra, durante aquela mensagem, uma frase que entrou em mim. E eu falei, é isso. Era isso que estava faltando. Sabe, é como um detonador, quando de repente alguém aciona um detonador e aquilo ativa algo em você. E você fala, é isso. Faltava isso, agora chegou. Entendi. Isso nos lança para frente. Amém? Isso nos lança para o futuro. Isso nos lança para o propósito que Deus está fazendo na nossa vida. Irmãos, Deus não está fazendo nada para o passado. Tudo que Deus está fazendo é para o futuro. Amém? Deus, Ele não está falando assim, eu vou fazer algo porque ontem não foi muito legal. Não, Deus está fazendo algo porque amanhã vai fazer coisas novas entre nós. Amém? Então Deus está nos chamando para o futuro. Deus está nos chamando para o seu propósito. E nós temos que entender isso. Precisamos acessar a mente de Cristo no nosso espírito. Nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, a mente de Cristo está em mim. Aleluia. Aleluia. O propósito de Deus para nós, irmãos, não é impossível. Diga, o propósito de Deus para a minha vida não é impossível. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, o propósito de Deus para a sua vida não é impossível. Amém? Será que nós cremos nisso mesmo? Será que nós conseguimos receber isso em nosso espírito, que o propósito de Deus para a nossa vida não é impossível? E se não é impossível, por que não vivemos? Sabe por que muitas vezes não vivemos? É porque nós temos sido incapazes de acessar isso.
mas eles são reais. O propósito de Deus para a nossa vida é alcançável. Irmãos, Deus não estabeleceu nada que na sua infinita sabedoria Ele soubesse que nós não temos condições de acessar. Não teve momentos na sua vida que Deus virou uma chave em você, que Deus travou algo na sua vida e você entrou. É como se você, como uma porta se abriu e você entrou em outro nível e você falou assim: nossa, mas era só isso. Estava tão perto, estava tão acessível, eu achava que era tão difícil. Sabe, irmãos, uma coisa que acontece com a gente muitas vezes é que nós temos medo dos desafios de Deus para a nossa vida. Todos nós temos a tendência a procurar um lugar seguro para nós, um lugar confortável, uma zona de conforto. Todo novo nível na nossa vida, irmãos, cria uma crise dentro de nós. Todo novo nível que Deus nos coloca cria um novo nível de crise dentro de nós, de desconforto. E sabe qual é a primeira atitude que nós temos na nossa mente? Às vezes você nem faz, mas a primeira atitude mental que você tem, sabe qual é? Tentar voltar atrás, para aquele lugar de conforto. Naquele nível que você já dominava, naquele nível que não exigia nada de você. Mas não é essa a postura que Deus espera de nós. A postura que Deus espera de nós, irmãos, é que nós possamos avançar, que nós possamos confiar nele, que nós possamos entender que Ele está nos levando, irmãos, para o propósito dEle na nossa vida. Por muito tempo a gente falava assim: o meu propósito. E um perguntava para o outro assim: qual é o seu propósito? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, fala assim: qual é o seu propósito? Pergunta para ele: você tem um propósito? Qual é o seu propósito? Deixa eu tirar isso da sua vida hoje. Eu dei o doce, agora eu vou tomar. Agora fale para ele assim: você não tem propósito. O único que tem propósito é Deus. Deus tem um propósito eterno e Ele inseriu eu e você nesse propósito dEle. Amém? Não há um propósito meu. Não há um propósito teu. Enquanto você ficar segurando o teu propósito, você não vai viver o propósito de Deus. Enquanto você ficar escrevendo os teus dias, Deus não poderá escrever os teus dias. Enquanto você ficar no controle da tua vida, Deus não vai poder controlar a sua vida. Então sabe, irmãos, o que nós temos que fazer? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: perdeu. Perdeu. Amém? Já era. Agora é Deus. Agora é Deus no controle. E como é que vai ser, pastor? Não sei. Mas Ele sabe. Amém? Aquele que nos chamou sabe como é que Ele vai fazer. A segunda coisa que eu quero ressaltar, ainda está dentro do nosso tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a adversidade não é sinônimo de derrota. Diga isso: adversidades. Diga: não é sinônimo de derrota. Irmãos, aqui está um dos problemas da nossa vida: a gente para na adversidade. Eu pergunto para você: o que seria de Davi se não houvesse um Golias? Toda vez que se fala da história de Davi, qual foi um dos maiores trunfos de Davi? Foi vencer o leão e o urso? Claro que foi tremendo vencer um leão e um urso, mas ninguém fala dele vencer o leão e o urso. Todo mundo fala da batalha de Davi contra Golias. Era uma grande adversidade. O que seria de Moisés sem um mar vermelho? Um povo atrás dele murmurando, reclamando, perguntando: e aí, Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui? E aí Deus olha para Moisés e fala assim: por que você clama a mim? Marche. Dê o próximo passo. Senhor, mas diante de mim tem um mar vermelho. Deus falou: marche. E quando ele pisou no mar vermelho, o mar se abriu. A adversidade não é sinônimo de derrota. O que seria de Josué sem uma Jericó? Que grande desafio, uma muralha intransponível.
Nenhum exército tinha invadido Jericó. Ninguém tentava essa batalha, porque aos olhos humanos era impossível vencer Jericó. E até hoje nós estamos falando de Josué e da grande vitória de Josué sobre Jericó. A adversidade não é sinônimo de derrota. E tantos outros homens e mulheres da Bíblia poderíamos falar, como Elias. Nós temos dificuldade muitas vezes de dar testemunho da nossa fé para uma pessoa que nos contesta. Imagina Elias diante de 400 profetas de Baal. E a proposta era bem legal, né? A gente prepara o altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício e o fogo tem que vir do céu. Não pode ser fogo humano, tem que vir do céu. Mas até hoje nós podemos dizer, Elias entendeu que a adversidade não era sinônimo de derrota. E porque ele entendeu isso, eles saíram dali vencedores. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Deus permite as adversidades, não para nos naufragar, mas para nos promover. Diga, cada adversidade que Deus permite na minha vida, não tem o propósito de me naufragar, mas de me promover. Amém? Será que você crê nisso? Será que você disse isso para você mesmo com fé? Precisamos ter uma atitude correta de fé, irmãos. Precisamos enxergar as coisas como Deus vê. Golias viu Davi como um menino. O exército de Israel viu Golias como um gigante. Mas Davi, ele viu que ele estava ao lado daquele que derrubava gigantes. Amém? Quem está ao teu lado nos momentos de adversidade? Sua confiança está em Deus nos momentos de adversidade? Sua confiança permanece em Deus quando Deus tira o controle da sua mão? Quando Deus fala para você, agora é comigo. Deus, humanamente falando, não dá. Ele fala, mas agora não é mais humanamente. Agora é o meu mover na sua vida, é a minha ação na sua vida. Amém? Minhas adversidades fazem parte do processo de Deus para a minha promoção. Seria muito mais fácil, né, irmãos? Quando a gente fala de promoção, todo mundo quer, né? Ah, Deus vai te promover. Se eu estivesse aqui falando essa noite, irmãos, Deus vai promover a sua vida, você ia falar aleluia. Daí eu ia falar para você, então Ele vai colocar agora um Golias para você vencer. Aí você ia ter que ter uma atitude de fé, ou você ia ficar igual aquele bonequinho de poço, né? Que está lá todo lá balançando, e quando desliga ele murcha diante da adversidade. E o último item que eu quero tratar nessa noite: seja uma pessoa de destino. Entenda que a sua vida não é fruto do acaso. Deus não colocou você aqui na terra e deixou você. E falou, se vira agora. Agora é contigo. Faz o que você quiser, dá o seu jeito. Como diz aí na gíria, dá os seus pulos e resolve os seus problemas. Nós não somos uma bala perdida, irmãos. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, você não é uma bala perdida. Diga, você tem um alvo. Amém? Deus tem um alvo para a minha vida, Deus tem um alvo para a sua vida. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele falou assim, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Aleluia, Deus tem um alvo para nós. Deus tem um lugar aonde Ele está nos levando. Eu sou um homem de destino, você é uma mulher de destino. Amém? Entenda isso no seu espírito. Você não foi criado para ser apenas um membro da igreja Sonho de Deus, não. Não se resume nisso, não se para nisso, não se acaba nisso. Isso é apenas parte do processo. Deus tem um alvo para a nossa vida. Deus tem um começo, meio e fim para a nossa história.
A Bíblia fala que quando a gente era ainda um ser informe, Ele já escrevia os nossos dias. Nós somos um homem, eu sou um homem de destino, você é uma mulher de destino, somos uma pessoa de destino. Aleluia. Diga assim, se você é homem, você vai dizer homem, por favor. E a mulher vai dizer mulher, mas diga assim: eu sou um homem de propósito, com um destino profético. Amém? Há um propósito e há um destino profético. É isso que nós estamos vivendo. É isso que Deus quer nos fazer entender. O hoje já está linkado ao amanhã. A minha atitude hoje, o que Deus está se movendo hoje na minha vida, Ele está linkando isso ao amanhã. Por isso nós temos que entender, irmãos, cada dia da nossa história, Deus não está brincando com a gente. Deus moveu, escute isso é tremendo demais. Deus moveu gerações. Deus uniu pessoas. Deus uniu propósitos para trazer você à existência. Quantas pessoas Deus teve que mover? Se nós fôssemos pegar aqui agora, desde os nossos bisavós, talvez a gente não saiba nem a história deles, mas Deus pegou lá um homem, lá não sei aonde. Alguns Deus trouxe de outro país. Aqueles que têm descendência italiana, têm descendência de japoneses e das colônias que se formaram no Brasil. Imagina, Deus pegou uma pessoa lá de uma outra nação, trouxe para essa nação, uniu essa pessoa com uma outra pessoa, que gerou filhos, e desses filhos vieram os netos, até chegar a você. Quantas coisas Deus foi movendo, quantas histórias foram sendo escritas para que a sua história viesse a acontecer. E você acha que Deus fez tudo isso para quê? Simplesmente para dizer para você agora se vira? Ou Ele tem um propósito em tudo isso? E isso não para em nós, porque nós não somos uma represa. Aí Deus une uma pessoa a você que é casado, e você gera filhos, e o propósito de Deus continua. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ainda é o mesmo Deus hoje. Amém? O Deus que opera na minha vida está operando na vida dos meus filhos, e vai operar na vida dos meus netos. Amém? E assim Ele vai operando de geração em geração, porque Deus é um Deus de propósito. E Ele quer nos ensinar isso. Deus quer que você entenda isso na sua vida. E por fim eu quero que você entenda que uma pessoa de destino é como uma semente. Eu comecei com a semente e vou terminar com a semente. Uma pessoa de destino é como uma semente. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma laranja e você cortar a laranja e você esmiuçar a laranja, você pode até conseguir contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. Sim ou não? E isso não tem nada de sobrenatural. Isso a gente pode fazer a qualquer momento. Mas eu pergunto para você, será que nós somos capazes de pegar uma semente da laranja? Eu consigo entender que dentro de uma laranja tem tantas sementes. Mas será que nós conseguimos entender que dentro de uma semente tem muitas laranjas? Confundir sua cabeça? Dentro de uma laranja tem muitas sementes. Só que é limitado. Mas dentro de uma semente, irmãos, tem um pomar inteiro. Há um poder na semente. Há um poder de vida. Outro dia, conversando com o apóstolo Hélio, ele me disse, a gente estava falando de um assunto, e ele disse para mim assim: Hugo, isso é uma semente. Eu falei, que bom, é uma semente. E ele falou, e eu vou fazer dessa semente uma floresta. E eu quero terminar com essa frase. O semeador, ele tem semeado a semente. E ao mesmo tempo que a semente é a palavra de Deus na nossa vida, Deus nos transformou como uma semente
para o cumprimento do propósito eterno dele sobre a face da terra. E assim como dentro de uma semente há um pomar inteiro, imagina dentro de cada um de nós o que existe, com tantas sementes de Deus dentro de nós. Você é um potencial tremendo nas mãos de Deus. A sua vida é um potencial tremendo. Deus tem armazenado das suas melhores sementes dentro de cada um de nós. Você porta sementes tremendas do reino de Deus na sua vida. E Deus quer fazer dessas sementes, de cada uma delas, uma floresta. Deus quer pegar de cada semente dessa e fazer um pomar que está dentro de nós, está dentro da sua vida. O semeador ainda está saindo a semear nesses dias. Quero que você fique de pé nesse momento. Olhe para dentro de você nessa noite. Eu não quero que você faça uma retrospectiva de vida. Não é esse o propósito. Eu quero que você olhe para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Aquilo que Ele já está fazendo. Eu quero que você possa acessar nessa noite no Espírito as sementes que Deus tem plantado na sua vida. Talvez nem você tenha compreendido aquilo que Deus tem lançado sobre a sua vida, aquilo que Deus tem plantado na sua vida, aquilo que Deus está preparando você para o cumprimento do seu propósito eterno através de você. Mas é possível acessar, é possível compreender. Nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida que as sementes não vão mais cair à beira do caminho. Deus te dará a compreensão daquilo que Ele está falando e você não vai perder as sementes de Deus. As aves não vão mais roubar as sementes de Deus da sua vida, porque aquilo que Deus tem para semear em você, Ele vai semear e essa semente vai produzir o fruto de Deus na sua história e através da sua história. Fale com Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu quero entender isso no meu espírito. Fale para Ele nessa noite. Diga: Senhor, eu quero acessar essas verdades no meu espírito. As tuas sementes não vão mais se perder na minha vida. E como uma semente eu vou produzir os frutos que o Senhor espera produzir em mim e através de mim, Senhor. Fale para Deus nessa noite. Posicione-se diante daquele que semeia a boa semente. Diga ao Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, abre a minha compreensão. Dá-me a compreensão exata, Espírito Santo, das sementes que o Senhor tem plantado na minha vida, das sementes com propósito que o Senhor tem plantado na minha vida. Diga: Espírito Santo, me ajuda a acessar essas sementes. Me ajuda, Espírito Santo, a semear essas sementes. Diga: Espírito Santo, eu não sou um colecionador de semente. Diga: Espírito Santo, eu não sou um armazenador de sementes. Eu não sou um adorador das sementes. Eu sou uma terra fértil, Espírito Santo, onde a tua semente vai produzir na minha vida, aonde a tua palavra, Senhor, vai produzir na minha vida. Diga: Espírito Santo, eu creio que eu fui chamado, Senhor, ao mesmo tempo para ser uma terra fértil. Eu fui chamado para ser uma semente para a minha geração, uma semente que produz, uma semente que produz frutos incontáveis, frutos sobrenaturais, Senhor, se produzirão em mim e através de mim. Creia nisso, meu irmão, tome posse nessa noite. Diga ao Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, tens a liberdade de ativar as tuas sementes na minha vida. Espírito Santo, tens a liberdade de se mover na minha vida. Diga: Espírito Santo, eu não quero perder o tempo. Eu quero que o Senhor se mova. Eu quero que a tua semente produza. Eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito. Espírito Santo, eu me uno aos meus irmãos nessa noite para fazer esta oração, Espírito Santo.
para clamar ao Senhor nessa noite, para que as tuas sementes não se percam em nossa vida, não se percam, Senhor, em cada um de nós, mas que a tua semente possa produzir frutos, frutos abundantes. Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, ativa cada uma das tuas sementes que têm sido plantadas em nós, que têm sido lançadas sobre a nossa vida. Espírito Santo, cada semente que foi lançada e que até hoje não foi ativada, nós te pedimos, Espírito Santo, ativa. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor possa fazer cumprir o propósito do Pai em cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossa vida e continuarás a fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém.